Boa noite a todos. Dando seguimento ao nosso circuito de palestras técnicas, o CAJ apresenta hoje à noite a palestra Terapia do Sono. Sono à base da saúde, aspectos fisiológicos, aspectos ambientais e aspectos ergonômicos. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou engenheiro mecânico, Osnido Amaral Filho. Sou diretor técnico aqui do CAJ. E vamos dar seguimento, então. Deixa eu me acertar aqui. Bom, uma das palestrantes, então, convidadas hoje, doutora Maria Júlia Alves Coimbra Crem, diplomada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, residência médica em Medicina Interna do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, residência médica em Pneumologia do Hospital Geral de Jacarepaguá, e área de atuação em Medicina do Sono, certificado pelo Conselho Federal de Medicina. Como experiência profissional, concurso público federal, pelo antigo INAMS. Coordenação de serviços de assistência ventilatória e oxigenoterapia. CIAVO, é isso? Coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. Implantação do exame de espirometria no Hospital Hans-Dieter Schmidt. Unidade de suporte ventilatório do pronto atendimento do Centro Hospitalar Unimed Joinville. Direção Clínica da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville e coordenação do SOS Unimed Joinville. Teremos a nossa palestrante também, enfermeira Luísa Helena Jordan, graduação em enfermagem pela UFSC em 1975, administração hospitalar no São Camilo, MBA em gestão de negócios no INPG, pós-graduação a nível de especialização de projetos assistenciais de enfermagem pela UFSC, especialização em saúde por evidências no Hospital Sírio-Libanês, MEC, pós-graduada em distúrbios do sono na Faculdade Inspirar. Pós-graduanda. Corrigindo. Atividades profissionais na área educacional, hospitalar, assistencial, projetos de gestão, saúde pública, programas de combate ao fumo e oxigenoterapia. Implantação, assistência e coordenação de instituições de longa permanência ao idoso. E há 2 anos atuando na área de distúrbios do sono, adaptação às terapias prescritas, com ênfase na ergonomia do sono, além de orientação de grupos. Por favor, as duas, então... desculpe. Seguindo o protocolo, as palavras iniciais do nosso presidente, José Tales Possível. Obrigado, Osni. Eu fiz questão de falar, dando as boas-vindas às nossas palestrantes, porque é um tema, em tese, que não está totalmente habituado à nossa casa, que é uma casa de engenharia. Só que nos demos conta que isso é totalmente infundado, na medida em que a engenharia hoje é um grande braço da própria medicina e a medicina é uma grande ferramenta para a engenharia, particularmente no que se refere a nos auxiliar a gente ter ambientes mais saudáveis, ambientes de trabalho mais saudáveis, para ter pessoas melhor preparadas e satisfeitas no seu ambiente, resultando em melhor satisfação do próprio profissional quanto o resultado do seu trabalho. E isso é, de certa forma, uma continuidade da nossa preocupação com esse ambiente como um todo, pois nós temos aqui o projeto que é a Casa que Respira. Nessa entidade nasceu um projeto de hoje repercussão nacional, que é liderado pelo Osni e
e o Alfredo, que fazem palestras no país todo, nos mostrando o quanto a renovação do ar nos ambientes são fundamentais para que a saúde também seja fortalecida. Então, vimos aí pelo currículo das nossas palestrantes que estaremos sendo orientados pelo que de melhor tem hoje na técnica e que vamos absorver isso de uma forma que nos valorize a todos e melhore particularmente o nosso sono. A Luísa já é uma colega de grande data, de muita data, nos conhecemos há bastante tempo e eu fui aluno do pai dela. Então, seja bem-vinda, Luísa, seja bem-vinda, doutor Júlia, e a casa de vocês, vamos tirar um grande proveito desse momento. Bom, fiquem à vontade então, as duas podem se coordenar e vamos aparecer a sua palestra. Ok. A base da saúde, aspectos fisiológicos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é sono. Eu, primeiramente, quero agradecer ao senhor Puccini o convite, né? E fiquei contente de encontrar o Osni, que nós já nos conhecíamos. Então, eu acredito que a gente vai ter muito proveito dessa palestra e depois a gente vai também abrir espaço para a gente tirar dúvidas, conversar, trocar experiências, tá? Aqui é a apresentação, né, que já foi feita pelo Osni. Então, eu sou carioca, né, me diplomei no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a minha especialidade é pneumologia. Eu sou pneumologista, mas há 6 anos eu fiz a especialização em medicina do sono, que é uma especialidade relativamente nova, né? Então a gente tem poucos médicos do sono aqui em Joinville, porque a medicina do sono não é uma especialidade tão antiga e que está evoluindo bastante por conta dessa importância que o sono tem na nossa saúde. Então vamos ver se eu... Então, por que falar de sono? Eu aproveitei para trazer aqui algumas estatísticas, justamente porque quando eu soube que eu ia falar para engenheiros, então eu pensei muito em trazer... tá. E aqui eu posso apontar, né? Precisa, né? Trazer estatísticas, porque quando a gente pensa em sono, a gente... Aqui, nesse caso, a gente está pensando nas consequências de não ter tido uma noite de sono, uma boa noite de sono. Então, sono é a segunda maior causa de acidentes de trânsito. A sonolência é responsável por 30% das mortes em acidentes em todo o país. Isso tudo são estatísticas que depois eu posso, até quem quiser, eu tenho as referências, né? Números da Polícia Rodoviária Federal mostram que 28% dos acidentes ocorrem por desatenção ao volante. E desatenção ao volante é uma das consequências de dormir mal, e quem dorme 5 horas ou menos tem 50% mais chances de provocar acidentes. E 7 horas é o mínimo que um motorista deve dormir por dia antes de pegar a estrada. Isso a gente está falando só de sono fisiológico, sem nenhuma outra doença específica do sono. Espera aí, eu aponto para aqui. Então, não pode deixar. Então, o que é sono, né? O sono é um processo biológico. Ele é regido por um relógio biológico de aproximadamente 24 horas. Então, o nosso relógio biológico, ele não tem 24 horas cravadas, é 24 horas e um pouquinho mais. Mas a gente considera que seja 24 horas. Então, a gente tem, no nosso genes, a gente tem chamado genes relógio, que controlam o nosso ciclo circadiano de 24 horas. E que eles fabricam proteínas, né? Todas as células nos seus DNAs fabricam proteínas que nos induzem a saber que ou estamos no processo de vigília ou no processo de sono. Então, é todo um processo do corpo, não é só do cérebro, tá? Então, os ponteiros são controlados geneticamente e dependem diretamente de fatores externos como iluminação, ruídos, odores, hábitos e vida social. Então, nós temos no cérebro aí, sim, no hipotálamo, uma glândula, né, que é a glândula pineal, que produz melatonina, que é um dos hormônios do sono,
que é o primeiro hormônio que é liberado quando começa o processo de sono. Mas como é que se dá esse processo? Quando a gente olha para a rua e vê que está anoitecendo, isso é um gatilho para o nosso cérebro iniciar o processo de sono, porque o que rege o nosso ciclo de sono ou vigília é o claro e escuro. Então nós ainda somos aquelas mesmos seres antepassados que só olhavam a lua e sabiam se era noite para dormir ou se era dia para acordar. Nós continuamos sendo os mesmos, porém adicionamos a luz artificial, o que nos causou muitas coisas boas, mas também alguns problemas. E agora, mais recentemente, então, a luz de LED, né, que é a que mais atrapalha o sono, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Então, como é que se dá a regulação do sono? Borbély, que é um pesquisador, né, ele é um biólogo, ele percebeu que a regulação do sono ela se dá de duas formas. Existe o processo homeostático e o processo circadiano. No processo homeostático, há um acúmulo de substâncias no sistema nervoso devido a uma vigília prévia. Então, quando nós estamos acordados, nós estamos tendo reações metabólicas que gastam energia. Dessas reações metabólicas, a gente acumula uma substância chamada adenosina. Essa adenosina, ela vai se acumulando no nosso organismo até que ela chega num limiar e ela deflagra a pressão de sono. Então, à noite, a gente já foi para academia, já foi trabalhar, enfim, fez várias coisas, a gente está tendo processos metabólicos que gastam energia e estamos acumulando adenosina. Quando chega naquele horário das 22 horas, em geral a maioria da população é assim, a gente começa a sentir sono, porque a gente já está com uma quantidade de adenosina para deflagrar a pressão de sono. Então esse é o processo homeostático. Mas a gente tem também o circadiano, que é justamente aquele que eu falei. Quando escurece, a gente percebe através dos nossos olhos, então isso é levado através do nervo óptico para a hipófise, e lá a glândula pineal secreta essa substância chamada melatonina. Essa melatonina é um aviso para o organismo se preparar para dormir. E a luz inibe a secreção de melatonina, por isso que a luz artificial à noite ela é ruim para o sono. Então, aí, desses dois slides, a gente consegue tirar duas coisas muito importantes. Primeiro, que a melhor luz para dormir é luz nenhuma, ou seja, escuro. Então, o quarto sempre deve ser escuro. E outra coisa, substâncias que antagonizam a adenosina são ruins para o sono. E a principal delas é a cafeína. Não, adenosina. Adenosina. Então, a gente tem que procurar evitar cafeínas à tarde, né? Tomar café, outras, não só café, mas também outras substâncias que tenham cafeína, que é chimarrão e outras assim, né? E a outra coisa importante em relação à melatonina é que a luz azul, ou seja, a luz que é emitida pelos eletrônicos, elas antagonizam a produção de melatonina. Então, é uma outra situação onde também ela é prejudicial ao sono. Por isso que a gente sempre orienta os pacientes que têm problemas de sono para desligarem o celular e televisão, computador, no mínimo 1 hora antes de dormir, para poder dar tempo do cérebro liberar essa melatonina, que é o principal hormônio do início do processo do sono. Depois terão outros hormônios, outros neurohormônios, mas esse é o primeiro. Não sei se eu estou falando muito rápido, não, qualquer coisa me avise. Então, a importância do sono. O sono é um termômetro da saúde física e mental. Quando a gente dorme bem, a gente tem saúde. Um bom sono é sinal de boa saúde. Diversas doenças afetam a quantidade e a qualidade do sono. Então, o mau sono aqui, né, ficou o mau sono, né, tá errado. Portanto, é sinal de má saúde. E o sono ocupa cerca de 1/3 de nossas vidas. Então, até pouco tempo atrás, eu escutava muitas pessoas falarem: dormir é perder tempo. Eu não durmo porque eu não quero perder tempo. Mas não é. Na verdade, o sono, ele não é só um processo de descanso. Ele é um processo biológico extremamente complexo,
onde a gente memoriza e aprende durante o sono. A gente libera vários hormônios que só são liberados à noite durante o sono. E principalmente para o homem, a testosterona é liberada no sono REM. Então, o homem que dorme mal, que não libera testosterona. Então, precisa dormir bem para ter um nível bom de testosterona, porque ela é liberada durante o sono. Tá? Então, para que serve o sono? Para ficarmos acordados, porque nós precisamos ir seguindo esse ciclo circadiano, né, que é ciclo sono-vigília, ficarmos acordados, manter a saúde. Durante o sono, o corpo libera interleucinas, são substâncias que ajudam o organismo a se defender de vírus e bactérias. Então, existe até um trabalho bem interessante com a vacina da hepatite, que eles fizeram vacina da hepatite em pessoas que dormiram bem à noite. E vacinaram um grupo de pessoas que tinham insônia. Eles viram que os anticorpos contra o vírus da hepatite aumentava naqueles que tinham dormido bem. Então, a vacina era mais eficaz em quem tinha um sono de qualidade. Então, às vezes, a vacina não funciona porque a pessoa não dormiu bem e não consegue, então, se defender de vírus e bactérias. Então, dormir bem melhora a qualidade de vida, aumenta a longevidade, evita o envelhecimento precoce e tumores, porque nós temos um sistema, principalmente em relação ao envelhecimento, que é uma coisa interessante, porque hoje todo mundo busca viver mais e com saúde, né? Durante o sono, nosso cérebro faz uma limpeza de substâncias nocivas, é como se fosse um detox, e que para isso a gente precisa dormir bem. Então já está provado que doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, podem ser por má qualidade de sono. Então, principalmente insônia, naqueles insônios que dormem realmente muito pouco. E também para recuperar energia, liberar a secreção de alguns hormônios, por exemplo, o hormônio do crescimento. Nossos avós falavam, né, dormir para crescer, e é verdade, eles estavam certos, porque o GH, que é o hormônio do crescimento, ele é liberado à noite durante o sono, e a testosterona. Não só no homem, mas na mulher também, ela tem um certo nível de testosterona, que também é importante e que também é liberado à noite. Manter o apetite em equilíbrio, liberando leptina, que é o hormônio que controla a saciedade. Então, pessoas que dormem mal tendem a ter mais problemas de obesidade. Isso está provado também com trabalhos que mostram que, principalmente técnicos de enfermagem no plantão noturno, tendem a ser mais obesos do que aqueles que trabalham no plantão durante o dia, porque à noite dá mais desejo de comer coisas doces e gordurosas, por conta do desequilíbrio entre a leptina e a agora me fugiu, leptina e, enfim, a leptina, ela mantém o equilíbrio, e o outro hormônio que aumenta a fome, né, a necessidade calórica. Depois eu vou lembrar, eu vou falar. Grelina, leptina e grelina. Então, há um desequilíbrio, tá? Vamos lá. Então, o que acontece quando nós estamos dormindo? Quando o processo do sono inicia, a nossa temperatura, ela cai de 1 a 2 graus. A pressão arterial também sofre uma leve queda, os rins diminuem a produção de urina. Então, muita gente fala assim, eu acordei porque eu estava com a bexiga cheia, eu precisava urinar. Não. A pessoa acordou e aí nós temos um hormônio chamado hormônio antidiurético que não nos deixa ter vontade de urinar durante a noite. Ele é secretado à noite, para a gente poder dormir bem. Mas quando a gente desperta, o cérebro para de produzir o hormônio antidiurético. Aí a gente tem vontade de urinar. Então, pessoas que levantam muitas vezes para urinar à noite, provavelmente não estão acordando para urinar. Elas urinam porque acordam, tá? Porque o rim diminui a produção de urina, há também a redução do processo de digestão e a redução da absorção dos alimentos. É como se o organismo entrasse assim num estado hipometabólico, né? Diminui o metabolismo, porque toda a nossa energia fica concentrada no nosso cérebro por conta dos processos biológicos e fisiológicos que ocorrem durante o sono, que eu já vou falar quais são, que são extremamente importantes. Então, quando a gente come uma comida muito pesada à noite e muito próximo do horário de dormir, a gente também dorme mal, né? Porque
a digestão compete com o sono. Então, a gente deve sempre à noite comer um alimento mais leve e dar um espaço entre a última refeição e o sono. E então é interessante a gente ver quais são as fases do sono, porque em cada fase existe os seus processos específicos, né? Então a gente tem 3 fases, né, de sono, que é chamado sono não REM, e uma fase de sono REM. REM é um movimento rápido dos olhos. Quando a gente está em REM, o nosso olho ele se movimenta para os lados como se a gente estivesse vendo um jogo de ping-pong. Por isso que chama sono REM. E o sono não REM, ela tem 3 fases. O sono superficial, que é aquele que a gente está assim começando a dormir. Então, assim, é importante a gente saber que dormir não é desligar um botão. É um processo que leva a gente ao sono. Então, tem as suas fases. Então, nesse sono superficial, a gente, qualquer estímulo acorda, se for um barulho, então a gente, né, não está ainda dormindo. No sono intermediário, a gente já tem alguns grafoelementos no eletroencefalograma que mostram que eles mantêm o sono. Então, às vezes, até um barulho mais leve não vai nos acordar. E no sono 3, que é o sono profundo, a gente vê que as ondas cerebrais ali no sono profundo, elas estão bem lentas, porque esse sono profundo é o que descansa o corpo, né? Do trabalho mais ativo fisicamente, tá? Então, a gente recupera do cansaço, nós liberamos os hormônios ligados ao crescimento, recuperação de células e órgãos, mas é no sono REM, que é o sono mais importante, a fase mais importante do sono, é onde a gente fixa a nossa memória. A gente, além de deletar como se fosse realmente um programa de computador, o que não interessa, porque assim, imagina quanta coisa eu vi hoje. Se eu for aprender tudo isso no meu cérebro, eu vou ficar com a minha memória imensa e cheia de coisas inúteis. Então, durante o sono, ele faz um backup, o nosso cérebro ele limpa aquilo que é importante, ele fixa na memória, e o que não é, ele deleta, tá? Então, é preciso dormir para aprender. Então, crianças que estão em idade escolar, que estão em dificuldade de aprendizado, muitas vezes é porque elas não dormem adequadamente. Elas precisam ter uma boa higiene do sono, eu já vou falar o que é isso, tá? E o que é a sonolência excessiva diurna? A sonolência excessiva diurna é uma propensão aumentada ao sono, com uma compulsão subjetiva para dormir, para tirar cochilos involuntários e pode ser até ataques de sono mesmo, quando o sono é inapropriado. Então, são pessoas que dormem ao volante, ou dormem numa palestra, né? Ou dormem fazendo um trabalho no computador, provavelmente porque a sonolência excessiva diurna, ou SED, é o que leva a gente, que é uma das maiores queixas que leva os pacientes para o consultório, porque as pessoas que estão no período de vigília, elas não querem dormir, elas querem estar ativas, querem estar produtivas. Então, essa é uma das maiores queixas que levam as pessoas para o consultório de medicina do sono. As causas mais frequentes é a privação crônica de sono ou sono insuficiente. Então, são pessoas que dormem muito pouco, né, ou porque não podem, ou porque não querem, enfim. Um outro problema muito comum é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que ela é extremamente frequente na população. Estudos do EPSONO, lá em São Paulo, que é um grande estudo que foi feito populacional em São Paulo, mostrou que quase 30% da população sofre de apneia do sono. E a apneia do sono, o que acontece? Ela faz com que a pessoa tenha um sono de péssima qualidade, e aí ela sente muito sono durante o dia, às vezes até causando acidentes e com dificuldade no trabalho, dificuldades no estudo. Outra coisa também que é muito comum, que antigamente era considerado normal, e até engraçado, e até motivo de piada, mas que hoje a gente sabe que não é nada disso, é uma coisa séria que precisa ser tratado, é o ronco, que é a síndrome da resistência das vias aéreas superiores. É lógico que todo mundo ronca durante o sono, e todo mundo tem apneia, tá? O problema é o grau disso, né? Porque tudo na vida é uma questão de quantidade, né? Uma coisa é assim, eu tenho um ronco eventual, né? Ou eu tenho
porque até 5 eventos de apneias por hora é considerado normal pela Academia Americana de Sono. Então, eu tenho 20 eventos por hora, eu tenho 30 eventos por hora, isso não é normal, tá? Ou eu ronco, eu tenho 1.700 eventos de ronco à noite, aí já é algo preocupante. Aí eu tenho 40 eventos de sono à noite. Então, assim, é uma questão também de avaliar, né, caso a caso, tá? Uma outra doença também é a narcolepsia, não é comum, e existe também a síndrome das pernas inquietas, distúrbios dos movimentos dos braços, então tem uma série de coisas, mas essas são as que mais dão sono durante o dia. Existe também aqui, eu acho que é interessante falar, que é o distúrbio do ritmo circadiano, né? E aí a gente tem que falar de cronotipos. O que é cronotipos? O cronotipo é como a minha genética, como a minha biologia, ela faz esse ciclo circadiano de 24 horas. Então, a maioria da população, que é chamado de indiferente, ela tem um cronotipo que ela vai dormir geralmente entre as 10 da noite e acorda pelas 6 da manhã, né? Então, fechando as 8 horas de sono, a média, né? Esse é o cronotipo indiferente. Só que tem pessoas que têm uma alteração genética no cromossomo PER3, que é um desses genes relógio, e que ela pode adiantar ou atrasar a fase de sono. Então, a pessoa pode ser ou matutina ou vespertina. Então, o matutino é aquele que acorda muito cedo e dorme muito cedo. E o vespertino é aquele que dorme muito tarde e acorda muito tarde. Isso não é doença, isso é uma variação genética, tá? Mas pode trazer um problema, principalmente para os vespertinos, porque os vespertinos, eles estão contrário ao horário social. Então, enquanto está todo mundo trabalhando de manhã cedo, o vespertino está dormindo. E à noite, quando as pessoas vão dormir, o vespertino está acordado. Porque o cérebro do vespertino, ele é mais produtivo, ele é mais criativo à noite. Então, é importante, quando aquela conversa que nós tivemos aqui sobre as fábricas, turnos de fábricas, então se a gente tem uma ferramenta que a gente pode avaliar se aquele profissional, ele é um matutino ou vespertino, a gente sabe aonde que ele vai render mais, aonde que ele vai ser mais produtivo. E mais feliz, e sem menos doença, menos problemas. Então, é bem importante ali o distúrbio do ritmo. Também temos as sonolências excessivas associadas a doenças psiquiátricas, principalmente depressão, uso de drogas. Ali eu botei o Dramin, porque o Dramin muitas pessoas tomam e sentem sono, né? E tem também a chamada hipersonia idiopática, que é quando não se sabe a causa. Então, as consequências da sonolência é dificuldade de fixar e manter a atenção, o prejuízo na memória, o prejuízo na capacidade de planejamento estratégico, pode até haver um prejuízo motor leve, que está relacionado à coordenação motora fina, então, principalmente para profissionais que trabalham com algumas atividades assim que são mais perigosas, né, que precisa mais atenção, dificuldade em controlar os impulsos e o raciocínio mais lento. Então, a sonolência, ela é responsável por acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, menor desempenho no aprendizado, prejuízo nas relações pessoais e prejuízo nas relações sociais. Porque você imagina, né, a pessoa com sono, um sono fora, sem controle, né? A pessoa, às vezes, ela está até num evento social e ela não consegue se manter, ela não consegue socializar porque ela está ali com sono, né? Irritada porque está com sono. E como é que a gente investiga essa sonolência? A gente faz uma avaliação clínica, diário de sono, que é uma ferramenta que a gente usa muito na medicina do sono, que a gente avalia 14 dias, em média, dias e noites, né, através de um questionário. Existem também outros questionários que avaliam sonolência e exames que quantificam de forma objetiva a sonolência, como a actigrafia e a polissonografia. A polissonografia, acho que todo mundo já conhece, né? É esse exame que a pessoa dorme com esses fiozinhos, né? Hoje em dia a gente diminuiu muito isso aqui. Os aparelhos de polissonografia são muito pequenos, é do tamanho de um celular.
A gente não precisa usar todos esses canais, a gente usa os canais específicos para quando é o interesse, né? Avaliar ronco e apneia, a gente usa só 3 canais, então não precisa tudo isso. Esse completo, todo esse completo é quando você quer avaliar outras doenças do sono, né? Então facilita muito, porque a pessoa dorme na sua própria casa, leva o aparelho para casa, dorme em casa e é bem tranquilo de fazer, tá? Então a polissonografia e o outro exame que estava ali é a actigrafia. A actigrafia, ela é um relógio que não mede horas, mas ele tem a aparência de um relógio. O paciente coloca no pulso e vai ter suas atividades normais durante 14 dias e 14 noites. E depois a gente também coloca isso em gráfico para avaliar qual que é o padrão de sono da pessoa, né? Então, são os 2 exames principais que a gente lança a mão na medicina do sono. E quais são as medidas que nós devemos tomar para evitar a sonolência? Aqui o primeiro, o sono necessário. Então tem várias escalas mostrando quantas horas a gente precisa dormir, né? Então lembrando que sempre o recém-nato precisa de muito mais tempo de sono, em torno de 18 horas, né? E à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai reduzindo ali a sua necessidade, ali um adulto, 9 horas, né, por dia de sono, ou 8 horas, que é a média, mas isso é relativo. Tem pessoas que às vezes não precisam de tanto tempo, com 7 horas tá tudo bem, tá tranquilo, e outros já tem uma necessidade maior. Isso aí também está muito relacionado à idade e também atividade do paciente. Então, um paciente um pedreiro que faz sempre todo dia a mesma tarefa, né, de colocar um reboco, ele tem um trabalho físico maior, mas ele não tem um trabalho mental tão grande, porque ele já sabe como fazer isso, então isso já está automatizado. Mas, por exemplo, o engenheiro que se debruça num projeto e precisa resolver um problema, quanto de energia mental que ele vai gastar? Então, esse ali, ele vai precisar de mais sono, porque ele precisa depois à noite fazer todo vamos dizer assim, o backup, porque é mais ou menos como isso, né? Estou aqui fazendo uma comparação com o computador, do que ele vai precisar manter no seu cérebro e do que ele não vai precisar. E o que ele vai conectar com o que ele já sabe. Então, por isso que é importante o sono para o aprendizado e a memória. Então, depende muito da idade, mas também da atividade. Então, aqui é uma tabela aqui de quantas horas a gente deve dormir, né? Então, a partir dos 65 anos, a nossa necessidade geralmente diminui, porque a partir dos 65 anos, a maioria das pessoas estão aposentadas, então elas não têm tanta atividade mental, atividade física também diminui, mas isso é relativo, isso depende de cada um, né? E aí a gente entra nessa área aqui, que é a higiene do sono, que é o que a gente hoje fala muito, e isso, os pacientes quando chegam na clínica, eles falam, mas a higiene do sono eu já sei, mas uma coisa é saber, outra coisa é fazer, porque a higiene do sono, ela passa pela questão de você mudar hábitos, e esses hábitos não são hábitos ruins propriamente, né? Eles são hábitos ruins para o sono, mas ver televisão à noite, uma série na Netflix é uma delícia, nossa, tomar um cafezinho à noite também, só que essas coisas são ruins para o sono, e muitas vezes as pessoas já têm tanto prazer nessas atividades que elas têm dificuldade realmente de mudar, né? Mas é importante que, assim, que se conscientize e consiga ir devagar, dando os passos para que tenha uma boa higiene do sono. Muitas vezes não precisa remédio, não precisa nada, é só melhorar a higiene do sono. E para isso, manter um horário regular para dormir e despertar, ir para a cama só quando estiver com sono, manter o quarto de dormir com baixa luminosidade, sem barulho, com a temperatura agradável, não fazer uso de bebidas alcoólicas antes de dormir, porque o álcool, embora ele possa inicialmente ter um efeito hipnótico, ou seja, ele induzir o sono, mas durante o restante do sono ele fragmenta o sono. Então, aquele sono que a gente acorda várias vezes à noite. Então, mais diferente da cafeína, que tem uma meia-vida muito longa, mais de 6 horas, para a gente conseguir metabolizar.
o álcool ele é rapidamente metabolizado pelo organismo, em torno de 3 horas ele sai da nossa corrente sanguínea. Então, quem gosta de tomar o seu vinhozinho ou sua cervejinha, procurar beber mais cedo, não muito próximo ao horário de dormir. Agora, em relação às cafeínas, aí, principalmente para quem tem problema de sono, porque quem não tem, pode tomar, porque é como eu falo, assim, às vezes os pacientes vão um casal, né, aí falam, eu tenho insônia, mas o meu marido, ele deita e dorme. Tá, esse não tem problema, então esse aqui tudo bem, pode tomar café, pode fazer o que quiser. Mas quem tem problema tem que fazer a higiene do sono. Então, evitar tomar bebidas com cafeína depois do almoço, né? E não tomar remédios para dormir sem prescrição, porque esses remédios acabam causando dependência, inclusive o Zolpidem, que esse todo mundo conhece, né? Porque está uma epidemia de Zolpidem, que era receita branca. A Anvisa reconheceu que causa dependência sim, e a partir de início de agosto vai ser receita azul. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses hipnóticos sem prescrição, principalmente prescrição, e às vezes até tem prescrição, mas assim, de colegas que infelizmente não conhecem o que é sono. Então, acabam receitando de boa fé, mas que podem depois, mais tarde, terem problemas. Uma outra coisa também que é importante para a higiene do sono são as atividades físicas regulares, mas de preferência não muito próximo ao horário de dormir. Ingerir refeições leves antes de deitar e realizar atividade relaxante antes de dormir. Essa eu considero uma das principais, porque assim, hoje em dia com essa vida agitada, a gente chega em casa e tem tanta coisa para fazer, e daí quando a gente vai dormir, a mente está pilhada ainda, a gente não relaxou, e a gente acha que o sono vai começar ali, na hora que a gente deitar e dormir, mas não, na verdade o nosso cérebro ele tem que se preparar antes, então pelo menos reservar 1 hora antes, para a gente começar a relaxar, tomar um banho demorado, preparar um chá, não é pelo chá em si, mas aquela rotina de ferver água, botar o chá, esperar a água esfriar, tomar o chá. Só de falar a gente já fica com sono, né? Porque é uma coisa monótona. E para desativar o cérebro tem que ser coisas monótonas. Porque se a gente começar a fazer conexão neural, a gente está ativando o cérebro. E ativar o cérebro é não dormir, tá? É ficar acordado. Então é isso, gente. Aqui tem o meu contato. Não falei nada assim mais aprofundado sobre doenças, mas tenho ali no pendrive, depois se alguém quiser, né, falar sobre alguma coisa mais especificamente, mas eu não quis me alongar muito para dar o espaço agora para a Luísa. Não, depois, no final. Acho que você pode colocar o seu agora. 2 toques, né? Não. Acho que eu... agora tá ligado. Acho que o meu tá ligado agora, né? Bem, boa noite a todos. Como eu já falei, eu sou pós-graduanda ainda, não estou especialista, mas quase lá, tá? Estou nessa brincadeira por causa da Maria Júlia também. A gente se conheceu trabalhando e ela me convidou uma vez, eu não podia, acabei gostando mesmo, já estando quase virando o Cabo da Boa Esperança. Conheci o Jefferson junto, que é o que fabrica todos esses materiais para sono, e ele está fazendo pós-doutorado agora. E agora gostei da brincadeira, e entrei na pós-graduação. Achei apaixonante o tema, tá? E eu estou muito grata, Puccini, por estar aqui num centro de engenheiros. Você abriu falando que os engenheiros também fazem parte. A medicina precisa, né? A saúde precisa dos engenheiros. E eu sou muito grata porque eu sou filha de um engenheiro que ele conheceram e do qual, para mim, é uma homenagem a ele por tudo que eu aprendi com ele também, sabe? Convivi pouco, mas aprendi muito e usei muito na minha vida profissional. Somou a tudo que eu estudei academicamente, tá? E ainda lembro
E lembro de uma frase que ele falava, e eu coloquei num dos slides. Ele disse assim: minha filha, persistência e consequência. E para ter hábitos do sono, a gente tem que ser persistente e consequente. Tá? Não vai se deixar de viver por causa disso, eu não vou mais poder fazer as coisas. Não, não. É achar o equilíbrio. Tá? Então vamos lá. O que uma. Já falei, né? Vocês já sabem quem eu sou. Como é que vai para frente? Help! Já deu. Sono, como melhorar? Isso aqui nós temos que melhorar. Como enfermeira dentro de um hospital, eu já algumas coisas empiricamente, por isso eu fiz homenagem ao meu pai, ele me ensinou muita ordem e ele era muito de prevenir, e eu apliquei muito no hospital, na minha vida administrativa. Mesmo na prática, na assistência, no lar de idosos também, tá? Aqui, numa emergência, a gente não consegue separar, mas eu quero citar uma coisa, isso aqui está mais aparecendo ser uma UTI entupida, tá? Tem um exemplo de uma UTI que pensa no sono, que eu conheço, devem ter mais, é a Unimed em Camboriú. São boxes, eles medem os decibéis, não pode passar de um certo nível de decibéis, e todos os boxes têm um teto que, durante o dia, ele parece um céu azulado, não com o sol na cara, né? Mas com a iluminação de um sol, algumas nuvenzinhas brancas, dando aquele céu azul maravilhoso, né? Então, a luz do dia. E à noite é um teto estrelado. E isso dá noção de dia e noite também para os funcionários, porque tem funcionário que eu queria pendurar às vezes pela orelha, porque sai pensando como esquecem de falar alto, esquecem ali que tem um paciente. Então tem que se comedir nas suas atitudes e não ser, tem que entender o paciente como um único, tá? O paciente como um todo, por isso a assistência integral quando a gente faz para um paciente. Aí vocês vão dizer assim, mas Luiz, você está falando de dentro de um hospital. Não, como enfermeira agora no sono, o que eu vi? Eu não estou mais lá no hospital. Mas o hospital passou a ser a assistência na cidade, onde eu vejo o paciente integral quando eu tenho contato com ele. Então, por exemplo, eu vou fugir um pouquinho dos meus slides agora para citar um exemplo e pegando o gancho no que a Maria Júlia falou e no que você falou da engenharia. Eu vou lá visitar um paciente porque o médico recomendou que eu fosse lá ajudar na adaptação do sono e ver ergonomicamente como é que está aquele paciente. Aí eu chego lá, o apartamento é assim, o quarto é um home theater, todo mundo trabalha ali com o computador, só que um é vespertino, o outro é matutino. A ventilação não é lá muito boa, o pior é que eu fui num dia que estava abafado, era 15 de novembro, estava para cair uma trovoada, eu não sabia se eu ia explodir de calor lá dentro. Tem ar-condicionado, mas sabe? E também não tinha parede, porque era um loft para cozinha. Então, quando cozinha, atrapalha quem dorme, quando quem dorme está trabalhando, E a pessoa tinha um problema, além do sono, o sono estava afetado por um problema de saúde, que não pode ter tudo junto e misturado. E a pandemia trouxe também isso né, onde criança que estuda, gente que trabalha, o outro que passa com aspirador, porque tem que limpar, não dá. As coisas tem que ter sua ordem e onde cada lugar, cada coisa no seu lugar. Não dá para ser tudo junto e misturado. E daí vocês, principalmente os arquitetos, entram nisso, né? Engenheiro para calcular e arquiteto o ambiente.
Eu tenho visto algumas coisas onde a ventilação é assim e a insolação é mínima. Tem gente que não tem sensibilidade. Ah, não sei se lá fora tem trovoada, ou tem sol, ou tem... Gente, você tem que estar ligado com a natureza, senão teu cérebro começa a ficar maluco, o teu relógio circadiano. Tá? A gente precisa, não pode perder essa conexão. E daí vocês têm um papel grande para isso, né? Para ver essas coisas. Bom, vamos adiante. Eu gosto muito dessa figura que eu não sei, já tentei procurar onde é, mas eu acho que aqui foi feita uma montagem. Tá? Mas essa escultura, ela simboliza para mim muita coisa. Aqui, em termos de sono, ele é um processo complexo e vital. Ele tem o processo do sono, a vida social aqui, vamos imaginar, mas tem que ter um equilíbrio. Por um fiozinho, nós temos que achar esse equilíbrio. Tá? Então, é uma forma simbólica para cada um pensar. Diagnóstico de enfermagem, o que é? É um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, ou da família, ou da comunidade, porque daí eu também tenho que, por exemplo, quando eu estou vendo lá, puxa, quem convive ali sabe o que é o processo do sono, sabe respeitar. Por exemplo, a pessoa está lá, como a Maria Júlia falou, já está lá no sono, quase no sono REM. Aí chega alguém lá e diz assim, ô fulana, tu não me trouxe o caderno hoje? Não, meu filho, me diz isso no outro dia, não agora, né? Mas tem, né? Porque tem coisas assim que vêm avisar que cada coisa no seu horário. Então tem que saber respeitar, porque tira daquela sequência, perdeu toda a arquitetura, vai ter que começar lá no início de novo. E acabou não fazendo a faxina. Tá? Então a gente vê não só o paciente, a gente vê todo o entorno, o que a gente precisa educar. Por exemplo, eu fui na casa de uma paciente e daí eu vi que se atende idosos. Esse idoso, quando dorme ou quando acorda, ele não tinha condição dele mesmo se cuidar, porque já estava até num processo com o início de Parkinson, tinha um cuidador. O cuidador não sabia nada de sono, não sabia nada de como manejar as coisas, e a pessoa tinha que usar um CPAP, que depois a gente vai mostrar, porque tinha apneia. Então, eu tenho que treinar esse cuidador, certo? Processos vitais, reais ou potenciais, baseado numa classificação oficializada que é NANDA. NANDA assim como tem o CID-10? O CID-10 da medicina, existe o NANDA na enfermagem. Tá? Então, a gente daí faz o processo de enfermagem para aquele paciente. Por exemplo, eu fui visitar um outro paciente, outros pacientes que têm muito problema de sono. Um paciente jovem acidentou-se, tá? Encontrou um poste. Se foi problema de sono, eu não sei dizer, porque eu não conhecia até então, mas eu conheci essa família e eu comecei a perceber que ele precisava, por exemplo, fazer um processo para ir continuar o tratamento dele, e essas pessoas que ficam muito tempo acamadas, elas normalmente, às vezes, eles começam a ter escaras, tá? E para continuar e para fazer certas atividades, precisava fechar essa escara. E daí eu vi que ele gostava de um programa que está na cama, paraplégico. Gostava de um programa da televisão que seria até uma distração para ele, mas naquele horário era o fisioterapeuta vinha, porque era o horário que o fisioterapeuta podia. Aí a nutricionista queria que ele tivesse um aporte proteico às 6 horas da manhã. Mas aí o único programa que ele gostava e que dava um prazer para ele, daí só tinha reprise de madrugada. E o sono virou um samba do crioulo doido. E o quarto ficava na penumbra porque não entrava sol. Então, a gente precisa pensar nisso, porque assim como a Maria Júlia falou,
O hormônio do crescimento não é só para a criança crescer, é para a gente se recuperar também de doenças. Eu, por exemplo, tive dengue, e dengue eu tinha que tomar muito líquido, e eu realmente não me sentia bem. Eu não dormi 3 noites, eu estava um zumbi. Aí é uma coisa pontual, mas eu sabia que se eu não resolvesse, e eu não podia ser eu a minha terapeuta, né? Mas eu sabia disso, que se eu não resolvesse esse meu sono, eu ia postergar. Eu sei que depois que eu consegui dormir, e eu ainda tive um azar, a hora que eu consegui dormir, teve um programa lá na praça, ali do lado, no MAGE, puseram um som à altura e, meu Deus do céu, aquilo não me deixava dormir. A obra resolveu fazer serão e também trabalhar. Eu digo, não, eu estou nessa. Então, eu não conseguia entrar no sono, mas isso, por que eu estou dando esse exemplo? Isso foi uma coisa pontual, eu não estava com doença do sono, mas estava atrasando a minha recuperação. A hora que eu comecei a dormir, claro, tem todo um ciclo a doença, mas aí a gente também começa a recuperar, tá? Então, aqui eu trouxe mais para mostrar, né? Um workaholic, né? Trabalho, casa, diversão, não sai, nem sabe que saiu o sol, nem sabe que não sei mais o que, e de noite ainda deita pensando, o cortisol não abaixa e não acontece nada daquilo que a Maria Júlia falou, tá? Então, aí é questão de hábito, né? E talvez esse trabalho aqui nem esteja tão produtivo porque não está fazendo a faxina. Tá? A vida é um pesadelo. Das frases antigas, a que eu mais gostei é essa aqui, que ele pelo menos via mais para frente, era mais positivo. Oscar Wilde, ele fala, a vida é um pesadelo que nos impede de dormir. Porque com o advento da luz, a gente mudou os hábitos, né? E os jovens, eles ficam naquela balada toda noite, e daí como é? Celular? Energéticos para ficar acordado, e no dia seguinte, né? Eles também querem ficar acordados, o sono virou kit de bolso, né? Então fica complicado, daí não conseguem ter produtividade. Tão fiel fui ao glorioso ofício que perdi o sono e a saúde, que é um mocinho lá do computador. Mas é muito importante a gente ter conhecimento, porque daí a gente volta lá naquela nossa figura e nós vamos achar o equilíbrio. Podemos ir à festa, podemos ir muita coisa. Se eu não tiver conhecimento, eu vou pelo caminho mais longo e mais complicado, tá? Então, os distúrbios do sono, eles atingem 72% dos brasileiros, diz estudo da Fiocruz. Esse estudo está disponível na página do Gov. Tá? É um estudo que tem, eu acho que 10 anos, uma coisa assim. Não é muito velho. Isso aqui eu tirei, isso aqui aconteceu, acho que no começo do ano. Isso foi aqui em cima, na serra, um acidente, não para Campo Alegre, mais lá para cima, ali, Canoinhas, por ali. E aqui, ó, até tem a curtida, eu tirei, ó. Quem vê as fotos diz que o acidente grave deixou mortos. Felizmente, dos 2 ocupantes do caminhão que transportava carne congelada, apenas um sofreu ferimentos leves. O anjo da guarda foi grande. Mas o acidente ocorreu na madrugada de fevereiro, tá? Em Condói, no sudoeste do Paraná, ou um pouco mais lá para cima. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ajudante disse que o motorista dormiu no volante. Um outro que eu não sei, eu até telefonei no hospital, eles disseram que não, mas aí que eles não tinham esse dado. Sabe aquele do caminhão que veio ali na serra, que deu toda aquela espuma?
ele pode ter dormido bem essa noite, mas ele deve ter distúrbio de sono, porque não é possível, ninguém vem alegre e feliz numa descida daquela. O discernimento, a decisão de vir embalado ali é por falta de... Para mim, sono tem a ver com aquilo lá, porque ninguém vem com um caminhão pesado daquele tamanho, sem freio motor, não é possível. Tá? Ainda mais com uma carteira própria para quem dirige caminhão, né? Ou então é uma negligência muito grande. Pulou um. Hã? Pulou um. Pulou um? Uhum. Aqui é mais um acidente, tá? Mais de 400 motoristas dormiram ao volante e causaram acidentes em Santa Catarina nos últimos 2 anos. Isso é de maio de 23 para trás. Tá? E se vocês entrarem na página do trânsito, a gente só está falando aqui de acidentes de carro, mas você transporta sono para qualquer atividade humana. Então, acidentes eu não tenho aqui usado acidente de empresa, tá? Acidentes domésticos também, certo? Acidentes outros, certo? Até em hospital a gente também tem que cuidar mais, certo? Porque à noite, se a pessoa tem privacidade... Por exemplo, sempre fui uma pessoa que eu sabia, eu não posso fazer plantão, ou quando eu fazia... Eu sabia que tinha um horário que eu fazia muito esporadicamente, porque eu sou bem matutina, tá? E eu vou conforme o sol. Eu tenho sensibilidade. Eu, por exemplo, no verão acordo muito mais cedo do que no inverno, porque o inverno fica um pouco mais escuro. Tá? E eu sempre fui assim, e eu não vou mudar. Um estudo detalhado, Dormindo no Trabalho, da Fundação de Saúde do Sono da Austrália, estimou que o sono inadequado custou 26 bilhões de dólares australianos à economia do país em 2016-17. O PIB do país naquele ano aqui, desculpa, isso aqui saiu a mais, de 1,5 trilhões de dólares australianos. Portanto, a ruptura do ritmo circadiano do sono criou um enorme fardo financeiro para a economia australiana e é provável que outros países sofram um golpe de percentual semelhante. Nós não temos esse percentual no Brasil, mas isso é uma amostra, mas porque nós temos outros estudos que mostram isso. E lá na página do trânsito, eles falam que eles sabem que 60% dos acidentes, 42 são por dormir no volante e 18 por outras doenças do sono. 18%. E 60% dos acidentes são causados por sono, apesar das pessoas ou isso não ficar assim evidente, porque muita gente quer esconder por causa de seguro e outras coisas mais. Tá? Então, respeito ao ciclo circadiano com mínimo de ruptura requer informação, hábitos e ações adequadas e individualizadas, persistência e consequência, que é a frase que eu falei para vocês e que eu escutei desde criança. A busca é sempre pelo bem-estar, equilíbrio e melhor resultado. Há 2 formas de enfrentar dificuldades, alterá-las ou alterar sua forma de enfrentá-las. Como dizia meu pai, você tem 2 trabalhos. Não fazer e ter que fazer. E outra coisa que ele dizia, e realmente eu sempre disse isso para os meus funcionários, e eu acho que a gente aplica isso no sono também. Quando você não está bem, você começa a fazer coisas, ou você está cansado, você faz de repente uma bobagem, você tem que fazer de novo, você põe no outro lugar, e quando você está bem, você gasta energia uma vez só. Isso o papai sempre dizia, faça certo,
já põe no lugar certo, já faz certo, porque é uma energia só, porque senão você gasta o dobro de energia depois para refazer, né? Então, o que é a ergonomia? A ergonomia do sono, assim como tem toda, os médicos diagnosticam, tem toda a terapêutica, e a gente pode ajudar eles em alguma, o paciente, mas ajudar na terapêutica, em algumas coisas onde a gente pode minimizar, ou no sono, as coisas são muito combinadas, não é assim uma, como é que a gente diz em física, né? Uma flecha, um vetor que sai daqui, vai reto ali e já resolve. Às vezes são várias flechas, ou vários caminhos, ou várias somas para chegar a um resultado, tá? E assim é que trabalha na medicina do sono. Por exemplo, a Maria Júlia mostrou alguns exemplos, não existe só médico e enfermeira. Existe o dentista, né, que às vezes tem que trabalhar alguma coisa aqui na arcada dentária, e a gente com ergonomia também pode ajudar o dentista, porque a gente olha como é que essa cabeça deita no travesseiro. Então eu trouxe aqui alguns travesseiros para vocês, depois eu vou mostrar algumas fotos. A gente compreende como é o corpo da pessoa através de toda a análise que o médico já fez, que passa para a gente, ou que a gente recebe, às vezes, alguma coisa do fisioterapeuta, que também entra nisso, o psicólogo também entra, mas na ergonomia a gente vê como essa pessoa deita e onde ela deita. Por isso, também foi desenvolvido a polissonografia em casa, né? Porque muitas vezes no laboratório, a pessoa, mesmo que é necessário todos os canais, e existe um aparelho que tem todos esses canais para a gente ir para casa, mas é bem menos usado, em casa você relaxa mais, você está no teu hábitat. E a gente precisa saber como é que é o sono no teu hábitat. Você dormir em outro lugar, pode ser que você durma muito bem, ou pode ser que não. Então, fica um pouco alterado, né? E o material é muito importante. Aqui eu tenho um travesseiro cervical que ele ajuda a pessoa a manter, ou às vezes a mandíbula no lugar, a manter essa parte aqui, ó, para não fazer isso aqui. Tá? Aqui eu estou fazendo apneia, porque eu estou, né? Eu vou roncar se eu ficar assim, tá? Porque eu comprimi a minha mangueira aqui dentro, que é a faringe, tá? Que é onde colaba. Então, e o material é muito importante. A Maria Júlia falou sobre atividade, aí do sono, aí eu disse assim, não, olha aqui como eu deito, ó, olha como eu fico a noite inteira assim. Eu sei que você fica a noite inteira assim, até acredito. Só que a tua atonia muscular vai ser maior se você fizer todo o sono. No momento que eu estou falando contigo, eu tenho tonicidade, eu estou na vigília, eu estou acordada. No primeiro sono eu relaxo um pouquinho, depois eu relaxo um pouco mais. Quem de vocês já pegou um bebê assim, todo molão, que está assim bem jogadão, né? Parece um... Para onde a gente pega, fica, porque está bem relaxadão. Vocês já não pegaram um bebê assim, mas a gente também fica assim. Quando a gente chega lá no sono REM, que é a hora que a gente vê. Vamos pegar um animal. Quem é que tem cachorro? Já viram um cachorro dormindo, que tem os movimentos dos olhos? Ele está no sono REM, tá? Não é? Ele está no sono REM, então ele está bem relaxado. Ele está com todos os músculos relaxados. Nessa hora, o corpo fica mais pesado. A cabeça fica mais pesada. Então, aquela cabeça que eu disse que ficava assim, ela afundou mais assim, tá? Você relaxa, você afunda mais. E se esse material esquentou mais, porque você já está mais tempo ali, ele afunda mais, você modifica a posição do teu corpo. E às vezes esse modificar faz você comprimir ou não faz você relaxar certos músculos, aí você fica rangendo, entendeu? Então, é isso que a gente analisa na ergonomia.
Então, na ergonomia, eu não vou chegar lá e dizer assim, você precisa disso, pode levar esse travesseiro. Não, não é isso. É um processo que talvez eu vá conversando, nós vamos conversando, vamos vendo, é um processo de várias vezes, até chegar ao denominador, porque eu não vou ficar lá do lado vendo a pessoa dormir, certo? Mas a gente vai fazendo alguns testes. Então, através da análise do ambiente dos utensílios para dormir, dos hábitos e de outros dados do paciente, diagnósticos médicos e de outros profissionais, exames, desconfortos, anatomia, etc., são detectadas necessidades para aplicar a ergonomia adequada ao sono do paciente. Aqui eu tenho um exemplo. Aqui é um travesseiro onde, tá vendo, onde a cabeça está caída e ele aqui está com uma máscara de CPAP. Está vendo como está afundado? E tira essa máscara do lugar. E ele até acabou abrindo a boca, então ele está respirando pela boca, o que não deveria. Tá? É muito importante a gente respirar pelo nariz. Aí o otorrino também entra. Tem o otorrino do sono, tem, né? Que precisa ver essa permeabilidade das vias aéreas, porque a língua tem que descansar lá no céu da boca. E quando ele muda o travesseiro, olha como ficou mais livre. Não empurra essa máscara, daí não tem perda de ar, tá? Depois a Maria Júlia fala como esse aparelho funciona, tá? Então, aqui no caso é uma pessoa que precisa usar CPAP, mas eu já atendi pacientes que não precisavam de CPAP. Por exemplo, chegamos na casa de uma paciente, ela era uma paciente alta, grande, eu me considero alta, mas eu fiquei pequena do lado. E não era gorda, não, era a estatura dela, ombro alto, travesseirinho fininho assim, a cabeça fazia isso. E ela tinha problema de dor aqui cervical e nós resolvemos, ela não teve mais bruxismo, resolvemos, relaxou tudo isso aqui, só com o travesseiro certo. Porque ela tinha muito ombro. Tá? Eu já peguei paciente que tinha largura de um lado e outra largura do outro. Então, quando virava para o outro lado, tinha problema. Tá? E tudo fácil, a gente acerta, às vezes a gente acerta com as coisas do paciente mesmo, ou então, quando não dá, a gente tem que acertar. E nesse jogo, às vezes, o colchão também entra. Eu lembrei de um caso hoje, quando eu estava vindo para cá, eu disse, puxa, eu vou citar isso. Quando eu era pequena, bem pequena, acho que nem morava aqui em Joinville ainda, meus avós tinham... Minha avó tinha uma amiga lá em São Paulo e ela tinha umas coisas meio fora da casinha. Na época, devia ser muito chique, né? Ter sofá de pena e a cama dela era não sei quantos colchão e não sei o que de pena. E ela pediu uma vez para minha mãe para conseguir aqui em Joinville não sei quantas penas de ganso. Imagine, para fazer um sofá, não sei quanto que precisava de pato, de ganso, né? Mas, enfim, fomos fazer visita lá na casa e como eu era a única criança pequena, eles me puseram no quarto para ver televisão. E eu me lembro que para subir na cama dela eu tinha que usar uma escadinha, porque a mulher também usava uma escadinha, de tanto colchão que tinha de pena. Só que na hora que eu deitei lá, eu afundei lá no fundo, né? Não porque eu era leve criança, ela também devia afundar. E isso não é bom para o sono. Aquele negócio que você fica afundado porque ficou tudo, né? E ela tinha televisão lá no quarto, que também não é ideal. Porque o quarto não é para ser o home theater. Que na época não tinha, tá? Era preto e branco mesmo, mas tudo bem. Mas porque não é para deitar lá na cama, aí dorme na posição errada, né? E como diz a Maria Júlia, né? Cada pouquinho, cada vez que eu tenho apneia, cada vez que eu ronco, que eu afunilo aqui, é menos oxigênio que eu
coloco para dentro do corpo e vai fritando o cérebro, né, Maria Júlia? Frita hoje um pouquinho, frita amanhã mais um pouquinho, depois a fritada fica maior e daí vem as doenças. Então aqui a gente olha a ergonomia, o lado que essa pessoa dorme, como é que fica esse corpo. Às vezes você vê as costas, né? Paciente que tem muita lombalgia, colchões que às vezes você precisa da cunha, e essa cunha a gente olha, existem estudos com alturas exatas. A gente tem, eu não trouxe a cunha aqui porque é grande, tem para cama de casal, tem para cama, para king, tá? E aqui você tem que ter uma certa maciez, então os materiais que tem dentro de um colchão, eles, ou mesmo do travesseiro, eles têm que manter o teu corpo durante toda a noite na mesma posição, haja temperatura ou não. Isso é uma das coisas que acontece com aquele viscoelástico. O viscoelástico, ele com a temperatura, ele vai descendo e ele não volta, ele não tem uma densidade que ele mantém. Sabe aquele que você afunda a mão e fica lá marcado? Então, vai depender do clima, vai depender do peso, tá? Existem alguns viscoelásticos bons, mas lá para onde eles foram desenvolvidos. E bem no início, que a gente fala, né, o travesseiro da NASA, ele é para um local onde não tem gravidade. Tá? E o mais comum que a gente tem é a fibra de silicone, mas essa afunda, ela não tem resistência nenhuma. Então, vai depender muito do peso da cabeça, da relação peso do corpo com a cabeça, ossatura, tamanho de ombro, tá? Isso, um material que precisa ser, ou o tipo de travesseiro, ou o tamanho, vai depender da compressão física de cada um. E também tem pessoas que dormem, aqui isso é uma... Aqui só está mostrando de lado, né, como tem que ficar. Existe essa cinta para pessoas que não dormem de lado de jeito nenhum. E às vezes nós tivemos uma pessoa com TDAH e ela realmente, e ela tinha assim um estreitamento, foi para otorrino, foi para ela não, ela entrava em parafuso com uma máscara e precisava usar o CPAP. Mas a gente primeiro treinou para a pessoa deitar, conseguir dormir deitar de lado. Então, para não incomodar o sono do vizinho, porque era um casal, né? Porque se um dorme, como a Maria Júlia disse, o outro daí não dorme porque tem que ficar vira de lado, vira de lado, vira de lado. Então, o sono está sempre interrompido. Então, quando a pessoa pensa em virar, não dá, porque tem um freio aqui. Aí ela aprende a dormir de lado. Então, esse é um treino que a gente faz na ergonomia. E aqui o que eu quero mostrar para vocês tá bem no finalzinho. A gente usa um app, esqueci o nome agora. Mas enfim, ele mostra, é um sistema, né? Ele mostra o gráfico, a pessoa fica com esse, é no celular, tá? Ele é aceito clinicamente, esse é pago, você fica com ele, dorme uma noite, é uma cinta aqui que você coloca com o celular, e ele vai medir a posição que você dorme a noite inteira. Eu já fiz para mim, eu quase durmo a noite inteira do lado esquerdo, eu viro muito pouco, aí eu vejo isso pela minha coberta, ela quase não sai do lugar. Esse aqui, ó, aqui nessa posição laranja, a pessoa está de costas, supino, que a gente fala. Aqui está do lado esquerdo, no verde. No amarelo está do lado direito. Aqui está em pé. Foram horas que a pessoa acordou, ou foi na hora que levantou, aqui ainda deu uma levantada. Pode ser, às vezes, até uma levantada na cama, assim, sabe? Porque levanta isso aqui, né? E o azul, a pessoa virou de barriga para baixo. Então, a gente sabe em que horário, e quando a gente faz polissonografia junto com isso aqui,
a polissonografia bem simples, que é o Biologix, a gente consegue saber a posição que a pessoa estava, porque no Biologix mostra como a pessoa roncou. Então, a gente consegue ver por aqui se a pessoa está educando o seu sono, a posição, tá? E aqui, ó, aqui é um exemplo, isso aqui é um jovem, esse aqui é o Biologix que a gente fez, ele pega por som, isso aqui é só ronco. O ronco é o laranja, tá? Então aqui, ó, épico é porque é um som bem alto, né, o serrador, aqui é um som alto, aqui é um ronco leve, é um ressonar leve, é uma respiração que a gente escuta, e aqui é o quieto, o cinza, né? Então, no próxima noite, esse aqui foi com o travesseiro velho de fibra de espuma, e ele precisava, era um rapaz jovem, grande, um pescoço, a gente vê que ele ronca bastante, deveria fazer uma poli para ver a apneia, eu não sei, não conheço a poli dele. E aqui, ó, com o travesseiro certo, a gente acertando a ergonomia, olha como melhorou, ó. Ele teve alguns altos, pouquíssimo ronco, e ele já está aqui, ó, numa respiração mais leve, tá? Isso foram de uma noite para outra, ó. Aqui os eventos, ó, passou a 45% só, tá? Pontuação do ronco 44, na anterior era 95, tá? Então, o que eu tinha, quais são os benefícios, então, que eu falei para vocês, ó? Previne ou minimiza o colapso das vias aéreas, que favorecem o ronco e ou as apneias, e daí ajuda na adaptação do CPAP. Alinhamento cervical adequado, aliviando dores e tensões, adequado encaixe dos ombros, propiciando maior conforto e relaxamento, suporte adequado e homogêneo do peso do corpo e da cabeça durante todo o tempo, sono sem agitação e menos despertares indesejados, sendo mais reparador. Por quê? Porque a pessoa daí faz todos os ciclos, né? Conforto para dormir de lado e prevenindo a posição supina, que é uma posição onde ronca mais, onde tem mais apneias, quando a questão é posicional. Previne o refluxo gástrico, propicia a adequada circulação sanguínea, propicia a adequada circulação linfática durante o sono, aconchega confortavelmente. A circulação linfática é aquele líquido que vai lá no cérebro e faz a faxina, que a Maria Júlia explicou, tá? Aconchega confortavelmente o corpo, favorecendo a entregar-se ao sono, que dormir é entregar-se ao sono. Tá? Suporte eficaz para a mandíbula, prevenindo a abertura da boca e o ressecamento oral. Auxilia no processo de adaptação do CPAP durante o uso contínuo do mesmo por facilitar a respiração natural, possibilitar a redução da pressão, reduz, aqui é a pressão do CPAP, do ar, reduz os vazamentos de ar das máscaras e permite maior liberdade de movimentos. Muito obrigada, agradeço imensamente a oportunidade e estamos abertos para bater papo e para tirar as dúvidas. Eu gostaria que vocês perguntassem, né, o que vocês gostariam de saber sobre o que nós falamos, ou saber alguma coisa a mais. Bom, eu agradeço as informações, elas chegam a ser até surpreendentes em alguns aspectos. Agora, antes de eu entrar em questões um pouco mais específicas, que não serão muitas, quer dizer, serão bastante, mas vai de uma conversa. Eu gostaria de perguntar para a doutora se ela atende pela Unimed
Atendo. Porque todos nós aqui somos conveniados com a Unimed. Atendo. E eu acho que realmente eu perdi bastante tempo em não dar atenção a essa especialidade. Acho que eu preciso, a nível pessoal, pelo que eu ouvi, e também acho que esse tema ele deveria ser colocado de uma forma mais básica e primária no que se refere ao início de qualquer estudo de saúde e de comportamento. E, particularmente, me chamou muito a atenção que é uma parte da medicina que ela é mais de comportamento do que de medicamento. Ah, sim. E isso, para mim, é uma evolução enorme, porque nós estamos vivendo há muito tempo a medicina só do medicamento e associado às especialidades, quer dizer, você tem remédio brigando com remédio, você tem cadeia de especialistas, e hoje em dia nós até brincamos entre nós que e pior que a engenharia está indo no mesmo caminho. A gente tem que primeiro fazer um curso para saber a doença que tem para escolher o especialista certo. E a engenharia não está muito diferente. Quer dizer, hoje nós, inclusive, aqui no CAJ, estamos criando um serviço de orientar o cliente para procurar o profissional certo para a demanda que ele mesmo tem. Então, parabéns, acho que realmente é algo bastante oportuno. Comportamento é muito importante. Agora, a minha questão assim que me chamou a atenção é que eu sempre tive um sono ótimo e reparador. Ou seja, eu tinha problemas das coisas mais difíceis para resolver, eu ia dormir e acordava praticamente pronto para solucionar. Até que eu comecei a dormir mal. E quando comecei a dormir mal, e realmente entrei num processo cada vez pior, né? Isso me aconteceu de uma forma até meio surpreendente, a ponto de esse dormir mal virou até um ciclo depressivo. E, como toda depressão, eu fui tratar no especialista certo, só que eu, particularmente, saí desse ciclo depressivo. Agora, não voltei mais a dormir bem. Eu, de vez em quando, faço minhas próprias experiências de dormir bem sem o auxílio de medicamentos e realmente sozinho eu não evoluo. E também achei que não era o psiquiatra que ia me ajudar nisso. Eu acho que a doutora vai me ajudar. Então é uma pergunta já e uma experiência. Então, para complementar, né, o que o senhor falou, o sono, ele modula todos os nossos processos neurofisiológicos. Então, o sono é como se fosse um grande maestro que regula a nossa fome e saciedade, o nosso humor, os nossos hormônios da tireoide. Então, todos esses neurohormônios, hormônios e neurohormônios, eles são regulados pelo nosso ciclo circadiano das 24 horas e que, primariamente, é regulado pelo claro e escuro. Então, assim, é uma coisa assim, relativamente simples, mas que leva a um problema complexo. Uma vez que isso se desregula, isso traz inúmeros problemas. Então, pode ser uma disfunção tiroidiana, pode ser uma depressão, pode ser crise de ansiedade, pode ser uma compulsão alimentar ou o contrário, né, uma anorexia. Então, quando a gente restabelece um sono adequado, todos esses processos também são restabelecidos, né? E isso, na maioria das vezes, é feito com orientação de higiene do sono, alguns de ergonomia do sono. Então, processos relativamente simples, não são medicamentos assim que foram desenvolvidos pela indústria farmacêutica que custaram milhões. São processos simples. Onde a gente atua com um outro tipo de abordagem, que aí seria mais no tratamento, seria no caso das apneias do sono, onde a gente precisa usar esse aparelhinho que chama CPAP. Eu não cheguei a falar em apneia propriamente dito, mas se der tempo eu posso passar 2 slides assim, só para conceituar o que é apneia. Rodrigo, tá ali? Aí eu voltaria para aquela outra apresentação.
Eu não sei isso aí daí. Só para vocês entenderem o que acontece na apneia, né? A apneia do sono Deixa eu sair daqui. é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, dentro desse escopo da apneia obstrutiva do sono, a gente tem o ronco, que é um processo, vamos dizer assim, mais benigno, porque quando a gente ronca, a gente está respirando, então a gente está oxigenando o sangue e, consequentemente, nossos órgãos, e até a apneia, que seria o mais grave, onde a gente tem uma pausa respiratória, ou seja, a gente não faz barulho, a gente simplesmente para de respirar e não consegue vencer a resistência ali da faringe, aonde a gente não ventila e não oxigena. E isso é o que vai ocasionar as lesões cerebrais e cardíacas, como AVC, infarto, essas coisas. Né? E é uma doença assim, que ela está muito ligada ao gênero masculino, por conta justamente da testosterona. Então, assim, o homem tem muito mais apneia e a mulher tem muito mais insônia. Né? Então, o homem, ele, em geral, ele pega no sono mais rápido, ele aprofunda mais o sono. A mulher tem mais dificuldade de pegar no sono e tem um sono mais leve, porque biologicamente a mulher precisa estar alerta para a prole. Então, ela tem que ter um sono leve, porque se ela aprofundar muito, ela não vai escutar os filhos chorarem. Então, isso tudo, a gente vê que no sono a gente trabalha muito com o que é natural, com o que é natureza, né? Então, isso aí é uma coisa que é muito, que empolga muito a gente no sono. Deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidinho. Aí não tá. É aqui, desculpe. Isso aqui tudo eu já apresentei. Aqui, ó, o que é a apneia obstrutiva do sono, né? Isso que a Luísa falou. Então, são roncos, apneias, que são pausas na respiração, hipopneias, que são pausas incompletas. Então, a gente tem o ronco, a hipopneia e a apneia. E a sonolência durante o dia, com dificuldade de concentração. Então, aqui, mostrando, não é muito bom esse slide, mas eu acho que dá para ver. Quando a gente dorme, o ar passa a gente respira pelo nariz, né, e passa aqui pela via respiratória. Quando a gente ronca, existe uma obstrução incompleta. Então, a gente faz barulho porque a gente faz pressão para respirar. Então, isso faz com que o ar passe, mas ele passa fazendo barulho. É como quando a gente suga um canudinho, né? Faz. E aqui na apneia, a obstrução é completa e o ar não passa. Então, por isso que é importante essas medidas ergonômicas, porque elas visam justamente a melhorar essa passagem de ar aqui na faringe. Então, o problema da apneia não é propriamente no nariz, como muitos pensam. Meu nariz está trancado, então eu vou roncar. Não, o problema da apneia obstrutiva do sono é aqui, é na faringe. É lógico que se a pessoa tem um nariz trancado, vai piorar, porque vai respirar mal. Mas aqui é essa região que a gente tem que avaliar, né? Como é que está essa região? Posso só complementar uma coisa? Pode, deve. Só para vocês lembrarem, nós fazemos apneia em pé. Apneia toda vez que a gente engole, senão a gente se afogaria. Então, quando eu engulo comida, a gente faz uma apneia, porque eu abro um outro canal, certo? Então, o canal para o pulmão, ele fica fechado. Mas na respiração, ele não pode fechar. E acontece à noite por causa dessa atonia junto com toda a anatomia da faringe, dessa região aqui do pescoço. Anatomia da faringe, flacidez, né? O que acontece? Com a idade e com o envelhecimento natural, como toda a nossa musculatura, ela vai enfraquecendo, né? Então, a musculatura da faringe também vai enfraquecendo, vai ficando mais flácida. Então, quando a gente atinge principalmente aquela zona mais profunda do sono, que é o sono REM, a gente tem uma atonia maior, então um relaxamento maior é onde começa a aparecer o ronco e a apneia. Então, um pouco, pode ser também pela idade, pode ser porque a pessoa tem um pescoço muito grande, ou seja, a pessoa que quando engorda justamente nessa região cervical, então deposita mais gordura cervical, ou ela já tem uma mandíbula menor, né? A pessoa tem um queixo pequeno, então a gente tem que avaliar todas essas características, né?
aqui mostrando o bloqueio, né, que ocorre na garganta para a passagem do ar, aqui o fluxo do ar normal e aqui o fluxo do ar interrompido. E como é que se faz o tratamento da apneia obstrutiva do sono? Então, medidas gerais, perder peso, evitar álcools e sedativos, deitar do lado com a narina que é mais permeável para cima, tratar a obstrução nasal. Algumas cirurgias que hoje a gente tem bastante cuidado em indicar cirurgia, principalmente em criança a gente faz mais, que é a amidalectomia e correção do desvio de septo. Mas a gente nunca garante que vai melhorar a respiração nasal, mas não necessariamente a apneia. Tratar o refluxo, utilização do CPAP e aparelhos intraorais também podem ser utilizados, né? Aqui é o CPAP, né? Que se alguém tiver curiosidade, né? Eu trouxe um aqui. Então é um aparelho, né? Que quando a gente liga, ele manda ar sob pressão na máscara. Aí o paciente, antes de deitar, ele coloca a máscara e daí ele acopla ao nariz e liga essa, só que assim, não faz esse barulho, tá, gente? Eu vou até colocar para vocês verem. Maria Júlia. É que soltou aqui do lado. Ó, põe aqui. Mas já dá para mostrar. É, só para vocês mostrarem. É que quando a gente está usando CPAP, a gente não pode falar, tá? Mas eu vou falar um pouquinho. Tá vendo? Tá entrando ar aqui. É no circuito, mas como ele está em circuito fechado, ele não faz barulho. Ó, eu tirando, ó. Sim, isso é regulado, né? É um aparelho que a gente regula ele de acordo com a pressão necessária, que aí é feito um exame, que é a titulação do CPAP, então eu sei exatamente qual é a pressão para você, né, Osni? Ou então para esse outro senhor, cada um tem a sua pressão, então a gente regula aqui a necessidade de ar, e aí ela vai, a quantidade, é o fluxo de ar que vai manter a via aérea aberta, permeável, sem o paciente vai dormir com isso e não vai roncar e nem ter apneia, tá? Mas sempre isso. Tem toda vez, porque como é uma doença do sono, toda vez que dormir tem que usar. Eu vou dar um depoimento. Tem gente que pensa assim que, ai meu Deus, eu vou virar agora um robô, Deus me livre, como é que eu vou aparecer com isso aqui? Mas as pessoas se sentem tão bem. Eu tenho uma comadre que, Deus me livre, perco a mala, mas não perco o aparelho dela. Ela vai o mundo inteiro com esse aparelho, porque ela é outra pessoa à disposição. Tá? E agora eu tenho também, recentemente, uma amiga que colocou, ai, eu ando tão cansada, tão cansada, tão cansada. Ela fez a adaptação com o CPAP e, meu Deus, ela é outra pessoa, por causa da disposição, da alegria, e tá lá, se acostumou, tá? A gente só ensina algumas coisas, por exemplo, Joinville. Esse aqui tem umidificador? Tem. Mas Tem não trouxe. Tá, tem um umidificador, porque o ar seco te seca muito, né? Então, você põe a umidificação, dependendo do clima, isso vai mudar. Mas, por exemplo, esses dias agora que choveu, aí eu ainda falei com ela, eu já tinha ensinado para ela, porque dá inversão térmica, né? Então, sua às vezes. Então, essa máscara, essa traqueia, ela tem que fazer como se fosse um sifãozinho, né? Porque daí ela forma e a gente tem que limpar, daí tem que diminuir a umidificação, porque o ar a gente já está encharcado, né, de ar. Então isso tudo é por isso que a gente fala em processo de assistência, sabe? Não é simplesmente comprar um aparelho de pressão e sair com ele. E assim, caso a caso, né? A gente tem que analisar cada pessoa, né? Por exemplo, os aparelhos intraorais que são confeccionados pelo dentista também tratam a apneia do sono. Então nós temos que avaliar se o paciente ele tem indicação de CPAP ou ele tem indicação de aparelho intraoral, porque o aparelho intraoral ele faz um pequeno avanço na mandíbula e que abre a via aérea, né? Quando a gente faz isso, ó, a gente libera a via aérea.
Então também é utilizado, mas aqui é mais para casos só de ronco, que a gente fala que é ronco primário ou apneia leve. Os casos mais graves, geralmente, a gente pode usar, deve usar o CPAP, mas o CPAP pode ser usado em qualquer modalidade, desde o ronco até sair um trabalho no passado bem interessante, que em atletas de alto rendimento estavam usando o CPAP para melhorar rendimento. Então não tinham nem apneia, ou seja, tinham aquelas apneias normais de qualquer um, que é até 5 eventos por hora. Né? Mas que eles melhoravam o rendimento usando o CPAP, porque não deixa diminuir a oxigenação à noite, né? Então, assim, não é só o CPAP, tem os aparelhos intraorais, tem todas essas medidas ergonômicas, existe também fonoaudiólogas que trabalham fortalecendo essa musculatura. Sim. Eu acho que o que eu tinha para mostrar era isso, o resto eu já tinha falado. Então, mais assim, para esclarecer, porque como a Luísa queria que eu mostrasse o CPAP, não adiantava eu mostrar sem explicar o porquê de utilizar, né, esse equipamento, né? Qual é a frequência de utilização? Do CPAP, é muito alta, é muito grande. Quando nós trabalhávamos lá no CIAVO, que era o Serviço Integrado de Assistência Ventilatória e Oxigenoterapia, quando eu estava trabalhando lá, que já faz tempo que me aposentei lá do CIAVO, nós tínhamos 400 pacientes que usavam o CPAP. Com 1.000 agora. Estão com 1.000 agora. Então, mais que dobrou. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão procurando qualidade de vida, querem envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Então, o CPAP é isso, é qualidade de vida, né? É saúde. Então, e está assim se desmistificando um pouco essa coisa, mas é tão antiestético. Mas ninguém vai sair com isso na rua, é para dormir, ninguém vai ver. Né? Gente, então, eu vou falar um negócio agora, da vida prática, mas isso é importante. Tem gente que com tabu põe esparadrapo para dormir. Pelo amor de Deus, não me faz isso. Tá? Eu acho isso até... Porque quando você descansa a língua em cima, o teu lábio fecha, mas se você precisar engolir, você movimenta. Agora, tu imaginou você fechar isso aqui com esparadrapo? Não me faz isso, tá? É 1000 vezes melhor usar a gente um percebe aparelho. assim que as pessoas estão aderindo mais, e eu vejo quando eu viajo, eu vejo no aeroporto, eu fico contando, né, os viajantes com maletinha de CPAP. Eu só fico olhando. Esse aqui usa CPAP, aquele ali usa CPAP. É o olho clínico. É o olho clínico, né? Porque cada vez está mais assim rotineiro, né, o uso do CPAP. As pessoas estão procurando, né, para viver melhor, para dormir melhor, para ter qualidade de vida. A última revista do sono, essa aqui é da Associação Brasileira do Sono, do qual Maria Júlia é membro e eu também faço parte. Fala sobre o charlatanismo, né? O charlatanismo nunca dorme. Aqui fala mais em relação a medicações ou suplementos, ou coisas que contam. Tem coisas certas, mas como em tudo, como você falou também, né, na engenharia. E eu vou mostrar uma coisa, porque eu vi agora de novo no Instagram fazendo propaganda. Isso aqui eu tenho justamente para mostrar que, imagine, eles vendem isso via online, e isso aqui não funciona. Eles vendem como se fosse um mini CPAP. Mas isso aqui não tem nenhuma ventoinha de computador. Não tem turbina, não tem nada. Né? Se você puser um papel ali na frente, eu não gastei dinheiro para pôr agora a pilha aqui para fazer funcionar, tá? Só para mostrar para vocês quando vocês veem alguma coisa na internet. Seria um trequinho que põe aqui no nariz e liga, quer dizer, uma hélicezinha. Imagine que isso vai ter pressão. Para abrir toda essa estrutura aqui da faringe, né? E isso aqui acho que é um... só um... tá. E isso aqui, eles vendem, e isso aqui é engodo, é charlatanismo. Tá? Tanto que a pessoa que denunciou isso aqui, inclusive, foi ameaçada porque alguém estava deixando de ganhar dinheiro. Né? Isso aqui é roubo, né? Temos mais algumas perguntas. Rogério está na frente. Bom, a minha pergunta eu tenho 3 perguntinhas, são interligadas, né? Na verdade, eu não tenho problema nenhum de dormir, eu durmo fácil, minha vida toda, né? Mas agora, eu fiz uma cirurgia recente de joelho, e eu fiquei com 47 dias sem poder botar o pé no chão, sem poder dobrar a perna e tal, e aí meu sono foi
brejo, assim, né? Fiquei quase 60 dias dormindo mal. E aí eu vi a parte que a senhora falou sobre a parte de higiene do sono, tem coisa que a gente fez justamente para melhorar. Porque o que acontece? Eu ia dormir 10 horas da noite, 10 e pouco eu ia para a cama. Eu durmo muito mais tarde que isso, mas eu me obrigava a ir para a cama às 10 horas da noite, escuro. Eu ia ler para chamar o sono. Usava um óleo essencial de lavanda que me receitaram, que, né, é uma outra pergunta que eu quero fazer. E eu pegava no sono. Eu dormia, 11 horas eu estava dormindo, só que 1 hora da manhã eu acordava, porque eu sempre durmo de bruços e não conseguia dormir de bruços por causa da perna, não conseguia dormir, então eu acordava sempre 1 da manhã e não dormia mais. Aí eu pegava o meu livro, lia até mais 3 horas da manhã, forçando o sono, aí voltava o sono, eu dormia aquele restinho, 6 horas da manhã eu estava de pé. Quer dizer, eu dormia 5 horas por dia, né? Só que como eu estava em repouso e não podia fazer muita coisa, eu passava o dia, né, sem muitas atividades que me extenuassem, né? Eu não sentia essa falta, não sentia falta de dormir. Noite seguinte era a mesma coisa. Então eu dormia, fiquei quase 60 dias dormindo assim. Então minha pergunta são 3 perguntas, na verdade. Uma é sobre a aromaterapia, se funciona mesmo, se vocês acreditam nisso, esses óleos essenciais. A segunda é sobre essa questão de eu ter dormido, assim, esse período inferior de sono, mas que não me dava cansaço durante o dia, não tinha sono durante o dia. Se foi suficiente para o meu caso, ou se eu, né, podia ter algum prejuízo para mim. E o terceiro é só a questão de, vocês falaram sobre monitorar o sono. Esses relógios que monitoram frequência cardíaca e movimento, né? Eles fazem eu tenho um aqui que faz um diagnóstico ali de sono profundo, sono leve, acordado. Logicamente pelo movimento. Isso também funciona? Essas são as 3 perguntas. Então, a primeira pergunta é sobre aromaterapia. Então, tudo que é conforto, né? Se você gosta da aromaterapia, se isso te traz conforto, é válido. Não existe trabalhos científicos que mostrem que a aromaterapia seja um tratamento, mas ela entra, eu acho que no sentido do conforto, assim como a cama ela tem que ser adequada, confortável, o ambiente, né, com a gente quando um ambiente limpo, com pouca iluminação, isso tudo são itens de conforto. Isso vai afetar o sono de alguma forma. Então, se isso é bom, se você tem prazer, isso vai te afetar positivamente no teu sono. Então, não existe um trabalho científico, mas eu sou favorável. Eu acho que essas medidas, que são medidas, vamos dizer assim, mais simples, né, como aromaterapia, às vezes até tomar um chá de camomila, erva cidreira, também não é o princípio ativo que está lá, que às vezes é tão pouquinho, mas é todo ritual, relaxamento. Então, o que induz o relaxamento é bom para o sono. Essa foi uma pergunta. A outra pergunta do tempo de sono. Provavelmente o seu tempo de sono reduziu por conta de você não estar fazendo mais tantas atividades que demandassem muito sono. Então, aquilo que eu falei, idade e atividade, é isso que demanda a nossa quantidade de sono. Quanto mais jovem e mais atividade, principalmente mental, a gente precisa de mais sono. Aí, no caso, como houve uma situação que você praticamente ficou impossibilitado, né, de fazer atividade e trabalhar, a sua quantidade de sono realmente diminuiu e ela foi suficiente. Mas eu acho que ali você estava dormindo muito cedo também. Então, talvez se você dormisse um pouco mais tarde, tivesse uma pressão de sono maior, seria melhor. Mas, enfim, né? E a outra pergunta é sobre os smartwatch. Então, a gente tem na clínica da medicina do sono um exame chamado actigrafia, que nada mais é do que um relógio que não mede horas, mas que vai medir o movimento. Então, através de algoritmos matemáticos, esse relógio ele vai te dar três algoritmos, né, que é o movimento, o luxímetro e a temperatura corporal. A maioria dos smartwatch, eles têm a impedanciometria e o luxímetro. Agora, esses mais recentes já têm até a temperatura corporal. Então, isso mostra que quando você combina 3 algoritmos,
o teu resultado é melhor, né? É mais fiel, mais confiável. Então, ainda para a clínica, ou seja, para trabalhos científicos e diagnóstico, a gente só usa um tipo de actígrafo que é validado cientificamente, que é o actígrafo da Condor. Quando a gente está monitorando informalmente o sono, esses smartwatches são muito válidos, sim, porque eles te dão uma ideia aproximada de como está teu sono. Então, ele serve tanto para você diagnosticar, entre aspas, né, um problema, porque quando você vê, nossa, mas eu não estou tendo sono REM, ou então a minha eficiência do sono está muito baixa, né? Você vai e procura um especialista para ver o que está acontecendo. Ou então você já está fazendo um tratamento e aí você está se monitorando e está vendo que a sua eficiência de sono melhorou, que você aumentou teu sono REM, ele é válido sim, mas ele não é algo que a gente possa dizer ainda que tem comprovação científica. Mas está cada vez mais próximo de ter, porque cada vez esses algoritmos estão sendo mais assim, perfeitos, confiáveis, essa é a palavra, mais confiáveis, tá? Legal. Gero Bittencourt. Bem, uma pergunta de ordem prática. Eu me criei com avó, bisavó e mãe. E lá eles tinham um hábito que depois do almoço todo mundo ia cestear. Eu podia vir visita, que a mãe fazia o almoço, ia cestear e convidava as visitas para cestear. Então, uma pergunta que eu faço: a cesta é realmente uma atividade boa para a saúde? Né? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, agora quando deu essa pandemia, os meus netos ficaram praticamente um ano em casa. Eu comprei um computador para assistir as aulas com ele para poder ensinar, né? E você criou o hábito. E agora não tem jeito de tirar o computador e o celular. Eles se escondem, põem no guarda-roupa, põem debaixo do travesseiro. E às vezes eu vou no quarto e estão lá, às vezes, meia hora, 1 hora da manhã. E o que aconteceu com o meu neto mais velho, que tem 10 anos? Ele começou a urinar na cama quando de manhã ele levanta. E eu quero saber se isso realmente alterou a fisiologia dele em relação a isso. Era só isso. Tá, então, sobre o hábito da sesta, né? A sesta é o cochilo, quer dizer, é um episódio de sono durante a vigília, né? Que pode ser depois do almoço, mas pode ser em outros horários, né? Durante a vigília. Ele, em algumas regiões, até assim, culturalmente, né? A pessoa, vão no Uruguai, México. né? Então, só que assim, a sesta, quando a pessoa tem o costume e se sente bem, não tem problema nenhum. Só que ela não pode ser muito prolongada, justamente por causa daquela pressão de sono que eu falei. Porque quando a gente tira uma sesta muito longa, a gente gasta aquela adenosina que vai ser importante para deflagrar a pressão de sono à noite. Então, a sesta ela deve ser curta, no máximo 30 minutos. 15 a 20 minutos. Se a pessoa dorme mais tempo, é porque ela está tendo privação de sono. Então, ela tem necessidade de dormir durante o dia. Mas o ideal é que a sesta seja curta, para aquelas pessoas que têm o hábito, né? Então, ela pode ser muito boa, mas tem pessoas que falam, eu não consigo dormir à tarde, senão eu fico com dor de cabeça, ou eu não me sinto bem. Então, para quem gosta e já tem o hábito, não tem problema nenhum. E sobre a questão das telas, então, as crianças, elas têm uma idade, elas estão ainda com cérebro em formação. Então, elas têm uma idade em que elas podem ser liberadas para usar as telas, mas assim, em poucos horários, né? Porque realmente afeta, assim, o desenvolvimento psicomotor da criança. Então, isso já está provado. E assim, não é agora, como isso já foi introduzido e elas já faziam uso, eu acho que também não é o caso de proibir, mas limitar horários, né? E principalmente não permitir próximo horário de dormir, não que isso seja então usado um computador, um celular, mas durante o dia, porque é justamente nesse horário, que é o pré-sono que eu falo, né? A gente não tem isso, né, nos livros, mas eu falo para os pacientes para eles entenderem que esse pré-sono é o pulo do gato do sono. Se a pessoa tiver um bom pré-sono, ela vai ter um sono de qualidade, porque é justamente o horário que o cérebro vai se preparar para dormir, tá?
Eu lembrei, falando, de duas curiosidades bem rápido, três até. De todo esse ciclo que a Maria Júlia falou, desenvolvimento, né? Por exemplo, crianças, quando conversando com parceiros enfermeiros, tem uma que só faz sono em criança. E eu achei isso assim, eu disse, meu Deus, porque eu sempre pensava muito em apneia e ronco, e criança com apneia e ronco, só se tiver com amidalectomia. Não. E isso eu confirmei com o médico que só faz pediatria do sono, que é o Tiago, né? Uhum. O grande problema é distúrbio circadiano, justamente pelos hábitos sociais. Entende? Pais que fazem as crianças dormir muito tarde e eles, no desenvolvimento deles, eles precisam dessas horas de sono porque eles ainda estão crescendo, estão desenvolvendo. Então, a criança pequena, que não tem muito mental, é mais desenvolvimento físico, estou falando do bebê, ela dorme, descansa, come, porque tem que comer de novo para crescer, daí dorme, então ela está num desenvolvimento. E como muitos pais não entendem isso, a gente pensa que não, eu não sabia que existia isso, o maior índice de disquites de casais jovens é quando a criança é pequena, porque não entendem o sono da criança. Isso para mim foi uma surpresa enorme, mas é um levantamento feito, tá? E eu fiquei assim, por isso que eu gosto tanto dessa área, porque eu gosto disso aqui que nós estamos fazendo. Conversar, esclarecer, que é o que você falou, que não é terapêutico, né? Que não é farmacológico, não é medicamentoso, só, né? Medicamentoso. Não é medicamentoso. E outra coisa que eu lembrei, nós falamos de Espanha e Uruguai, mas, por exemplo, os holandeses têm um hábito bom. O jantar deles é cedo. E eles se encontram para a sobremesa, comem pouco para a sobremesa depois, e eles têm horário para dormir. Então, a gente tem que pensar, tem certos costumes bons e tem outros costumes que atravancaram o processo. Né? Desculpa, entendi. Jurandir pediu a palavra, vamos encerrar e continuar no... Isso. Jurandir, a última questão. Bem rápido. Na verdade, para mim, além de uma aula, reforçar tudo aquilo que com essa juventude eu estou atrás. Ou seja, do aumento da longevidade. E nesse trabalho que eu estou acompanhando, a vida das células depende de uma série, eu conheço todas essas séries, estou praticando, e uma delas é o sono. Sim. E lá se fala realmente que o sono tem horário, tem disciplina, vamos dizer assim. E essa aí que foi falada com relação à sexta, na verdade, ela vem em contrário a isso, porque até foi mencionado aqui que, na verdade, inclusive, dificulta a digestão, né? Dependendo da alimentação. Sim. Eu, praticamente, não faria isso. Tá? Mas eu tenho uma pergunta que é o seguinte, essa questão de trabalho noturno, isso é uma realidade. São Paulo trabalha a noite toda, as empresas trabalham a noite toda. Como é que fica a vida? Quem é que vai selecionar aquele que só pode trabalhar à noite? O piloto. O piloto não tem essa de escolher a noite, o dia e tudo mais. Como é que fica isso? Ele tem descanso. Nós temos alguns questionários, porque a gente trabalha muito com questionários, né? Questionários validados. Então, existe um questionário específico para cronotipos, né? E aí a gente identifica se a pessoa é mais matutina ou mais vespertina. Porque, assim, na vida é preciso que nós tenhamos de todas as categorias, né? Porque quem é que vai dar os plantões noturnos, né? Quem é que vai pilotar as aeronaves à noite? São os vespertinos. Então, essa seleção até dos profissionais nas suas devidas áreas seria muito melhor se fosse aplicado os questionários de cronotipos. Isso acontece?
Olha, eu não sei exatamente como isso está sendo feito nas empresas, que eu não Ainda trabalho não. diretamente nas empresas, Ainda né? não. Mas o fato é que se você coloca um matutino num trabalho noturno ou vice-versa, você vai causar muito mais adoecimento dessa pessoa e, consequentemente, mais faltas ao trabalho, mais trabalhos ineficientes, né? Então, os empresários, eles devem se atentar a esse fato, que é algo que vai impactar diretamente no lucro das empresas, né? E está começando a acontecer, algumas escolas mudaram o horário. Na Europa, principalmente, algumas escolas mudaram o horário, estão começando um pouquinho mais tarde. E existem trabalhos de psicólogos que fazem a psicoterapia do sono, tá? Inclusive para adaptar essas pessoas. Por exemplo, existem técnicas e existem onde você cria alguns hábitos, tá? Para você trabalhar o turno, vir logo dormir, mas aí você tem que, por exemplo, sai do trabalho com óculos bem escuro, menos luz possível, rápido, sabe? Sem, quer dizer, que tipo de comida à noite? Existem técnicas, Existem. tá? Existe treinamento para isso, tá? Obrigado. Mas Parabéns pouco aplicado. Obrigado. Bom, então, como última atividade, as palavras finais do nosso presidente. Se alguém tinha mais pergunta, eu sugiro aproveitar nossas palestrantes durante o coffee break. Tá E bom, nós mas pode vamos ser entregar a por- vocês aqui, então, um livro dos 60 anos do CAJ, que agora está 10 anos desatualizado. Já está com 70? Estamos fazendo 70 esse ano. E aqui dentro nós temos uma cartilha da qualidade do ar interior, que a gente legal. tem divulgado muito, principalmente em escolas, clínicas e hospitais. A gente nota muito que é muito carente nisso. Então, por favor. Obrigada. Muito obrigado a você. Pode entregar o Snip, por favor. Sim. Toda a área médica. Muito Muito isso é obrigado. muito interessante. Eu que recomendo agradeço. fortemente a leitura desse material. Sim, pode Olha, deixar. Nós E eu gostaria de convidar todos, além de agradecer esse belo trabalho que nós produzimos hoje, um trabalho voluntário, tem muito mais valor o agradecimento, muito obrigado, e convido a todos a virem aqui para que a gente tire uma foto com as nossas palestrantes. Vamos. E eu aproveito a agradecer mais uma vez, que foi assim muito gratificante, pelo menos para mim, acredito para Maria Júlia também, Com certeza. essa troca que a gente fez, e é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Nós temos aqui convidados hoje, eu acho que tem gente que trabalha com colchões, agradecemos a presença, e então colocamos vocês também em contato com as profissionais, ganhei hoje uma caneca, eu gosto muito de caneca, porque eu tomo bastante café e chá. Café Olha o de manhã horário. e chá à tarde, mentiroso. e existe aqui a marca Orthopedic Sleep e o Jefferson Rodrigues, que é o fabricante. Então, se vocês quiserem contatos com esse fornecedor desses materiais, a Luísa está à disposição, ela os representa aqui. Agradecemos a presença e todos estamos convidados para o coquetel.